Olá a todas e todos que estão conosco nesse final de tarde. Boa tarde, Chico, nosso parceiro desse projeto. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Josi. Agradecendo já por vocês se disponibilizarem para dividir conosco um pouco da trajetória de vocês nesse projeto que se chama Resgate de Memórias do IFSU na voz dos seus servidores, na intenção de buscar histórias, trajetórias, histórias de vida, histórias de trabalho, né, dos nossos colegas, dos nossos servidores públicos que trabalham no IFSU. Então, sejam todos bem-vindos. Então, boa tarde, Janete. Boa tarde, Josi. Boa tarde, Giovanni. Né? E agradecendo também por terem aceito o nosso convite, né? E estarem hoje aí compartilhando conosco aí as suas trajetórias, as suas memórias. E uma boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde a todos. Eu acho que eu posso me apresentar, então, né? Para nós iniciarmos a nossa conversa. O meu nome é Josi Aparecida de Freitas, né? Sou aqui de Venâncio Aires, sou da cidade mesmo, sou venâncio-airense de nascimento e de criação, né? E trabalho aqui, então, no IFSU, Campus Venâncio Aires, desde o ano de 2011, né? Quando a gente ainda não estava nem no campus fisicamente, ainda no campus, no prédio campus, né? E é um prazer estar aqui para poder conversar sobre as memórias do IFSU. Quando fui convidada, a gente já começa a pensar, né, faz uma retrospectiva, assim, né, do que viveu e do que vive. A minha formação é em letras, eu agora estou trabalhando na supervisão aqui no IFSU, sou docente também, né? E no momento estou também junto com o Giovanni aí no desafio da gestão, né? Estou na chefia de ensino agora. Vou passar para o Giovanni, então, para ele também se apresentar, depois a gente retorna. Aí, muito bem. Então, boa tarde, né? Aqui ainda está claro, né? Tem sol aqui ainda. Então, boa tarde para Janete, Francisco, José, né? O pessoal que nos acompanha aí pelo Facebook, né? Eu também sou venâncio-airense, né? Também nasci aqui, né? Também sempre estive aqui, nunca morei em outro lugar. Estou atualmente com 42 anos, então agora estou na gestão do campus, né? Estou como diretor-geral. Sou casado, tenho uma filha, quarta-feira ela está fazendo 7 aninhos. Meus pais aqui na cidade, eles também são bem conhecidos, né? O seu Otávio e a dona Marlice, eles têm uma empresa de refrigeração há mais de 30 anos, então são bem conhecidos. Grisa. Grisa e Grisa. Quem não conhece Grisa e Grisa? Então eles são bem conhecidos aqui na cidade, né? Todo mundo aqui que vive aqui conhece eles, né? Que mais? Eu, assim, pessoalmente, né, eu gosto bastante da informática, eu sou da área da informática, né, sou formado em ciência da computação. Quem me conhece aqui na cidade também sabe que eu gosto muito de praticar esportes também, né, então eu sou atleta, amador, né, eu gosto de dar minha pedalada, minha corrida. Assim, bem pequenininhas, de mais de 200 quilômetros. Isso, em novembro, né? Acho que foi o meu melhor resultado aí na minha vida esportiva amadora, né? Consegui ser campeão de uma corrida internacional de 226 quilômetros. Aí, pertinho de Pelotas, né? Eu saí de Chuí e fui até Cassino, até Rio Grande, pela praia, pela areia, né? E consegui ficar aí na primeira colocação. Então, esse foi o meu resultado mais expressivo, né? Eu gosto bastante, então, dessa vida esportiva, né? Gosto bastante do esporte. Eu acho que se eu não tivesse seguido para a área da computação, da informática, provavelmente eu teria ido para a área da educação física, né? Porque eu gosto bastante. Bom, eu acho que é isso. Né? Sou assim, eu sou professor, sou docente no campus, né? Então, apesar de ser professor, quem me conhece sabe que eu sou meio quieto, eu sou meio tímido, né? Calmo. Então, esse é o Giovanni aí, né? Aqui da cidade, né? Meus pais são do interior, então a gente, apesar de ser da cidade, assim, tem raízes do interior aí. Eu gosto bastante da colônia. Mas já que tu falou dessa travessia Rio Grande Chuí, eu fiz de carro, não foi. Olha aí. Não foi a pé.
Foi em 2020, foi em fevereiro de 2020. A gente já tinha tentado uma outra vez, aí tivemos um problema com os carros, com um dos carros, né? Aí tivemos que voltar. E aí agora em 2020 a gente fez, né? Fez a travessia. É bem bacana. Mas foi pela areia? Pela areia mesmo? Pela areia. É que ali tem muito problema dos carros atolarem, né? E tudo mais, né? Se a maré sobe, tem problema, né? Antigamente, quando não tinha estrada, né? Chuí até. O ônibus ia pela praia, né? Do Chuí até. E às vezes o pessoal levava uma semana para fazer isso de ônibus, né? Que a maré subia, principalmente no inverno, né? A maré subia e tipo botar o ônibus para cima das areias e esperar a maré baixar. E aí a viagem podia levar até uma semana. É isso aí. É bem interessante a coisa ali. A estrada facilitou. 3 horas a gente está no Chuí. Mas assim, Giovanni e Josi, nos contem um pouco da trajetória acadêmica de vocês, já que a gente conheceu um pouco vocês podem nos contar mais, vocês vão contar, vocês são casados, têm filhos, né? Mas podem contar ainda, mas nos contem aí aonde vocês estudaram aí. Pode começar lá no fundamental, aí, já que os dois são de violência. Não fiz pré. Não fiz pré, porque na minha época não tinha pré. A gente já fica conhecendo um pouco das escolas de Venâncio aí. Tá bem. Bom, o Giovanni disse, né, que ele é casado, tem filha, né? Eu não sou casada, eu sou divorciada, mas eu tenho uma filha moça já, uma filha de 17 anos, que está terminando agora o ensino médio, né? Está no último ano do ensino médio, então tá lá em casa a gente está nessa fase de como é que vai ser depois, escolher profissão, essas coisas assim, né? Ela escolheu não estudar aqui no IFSU, né? Porque, enfim, a gente tem que deixar também eles fazerem, né, aquilo que é da vontade, né? Por mim, ela estaria aqui, obviamente, mas, né, como ela preferiu seguir outros rumos, ok. Mas, enfim, eu tenho 48 anos, né? Estou agora, então, na chefia de ensino aqui do campus, junto na gestão do Giovanni. E a minha formação é muito... Eu sempre digo assim, é para começar do início, né? Eu sempre começo dizendo, eu não queria ser professora. Isso é muito estranho, assim. Porque quando eu era criança e até terminar o ensino médio, na verdade, eu dizia que eu não queria ser professora. Por quê? Porque a minha mãe é professora aposentada. E eu sempre dizia, minha mãe trabalha muito, ganha muito pouco. Não, isso eu vou ter que inventar outra coisa, né? Eu achava que eu não ia me achar na educação, alguma coisa assim, né? E aí, enfim, estudei sempre aqui em Venâncio. Eu também morei no interior, o Giovanni está dizendo que morava no interior, a família dele no interior. Eu também morei no interior, em Linha Campo Grande, aqui em Venâncio Aires, né? E a minha vida, assim, eu não sei como é que eu dizia que eu não queria ser professora, porque a minha vida toda foi envolvida com escola, né? Porque a gente morava lá no interior, mas morava não assim porque a gente tinha lavoura, nada disso. É porque a minha mãe era diretora daquela escola e as pessoas, assim, um pouquinho mais antiguinhas, assim, né, vão lembrar que era uma prática, assim, de antigamente. A minha mãe é professora de iniciar a docência em 1964, né, vocês imaginam. Então, naquela época, as prefeituras construíam casas para as professoras irem morar nessa casa, né, para poder ter professora naquela localidade e tudo. Então, a mãe, por 25 anos, trabalhou nessa escola, era diretora, professora na escola, e a nossa casa era assim, era no mesmo pátio da escola, né? E tem uma curiosidade na minha infância que é tudo relacionado à escola, né? Uma curiosidade na minha infância que quando eu tinha aí uns 9 para 10 anos, se decidiu que se ia fazer uma escola nova. A gente tinha lá no interior aquelas escolas que a gente chamava que eram os brisolões, que eram umas escolas de madeira, assim, azuis, né? Era tudo meio padrão, assim, da época do Leonel Brizola. E aí iam se desmanchar aquela escola e fazer uma escola nova, né? De alvenaria e tudo. E aí, para que isso acontecesse, a escola nova tinha que ser exatamente onde estava a nossa casa. E a nossa casa tinha que mudar de lugar, era uma casinha muito pequena, muito simples, enfim, mas tinha que mudar de lugar. E aí nós moramos onde? Numa sala de aula.
não tinha irmão ainda, porque o meu irmão veio quando eu tinha de 11 para 12 anos, então era só eu, né, de filha, a minha mãe e o meu pai. Então a gente pegou uma sala de aula daquela escola. Imagina se hoje em dia seria possível uma coisa dessas, né? Obviamente não, qual é o poder público? Era uma escola pública municipal, é uma escola pública municipal. O que é que permitiria isso hoje em dia? Óbvio que não, né? A gente pegou uma sala de aula, colocou lá os armários, tudo lá, a nossa casa era ali dentro daquela sala de aula, né? Então eu dormia, o meu quarto, a minha cama ficava encostada com a sala de aula que a minha mãe dava aula. Eu acordava de manhã e ficava escutando a minha mãe dar aula do outro lado e tudo mais, né? Então sempre foi envolvido com escola a minha vida, assim. No ensino médio, como eu dizia que eu não queria ser professora, eu não fiz magistério, que naquela época ainda tinha magistério, né? Aqui em Venâncio Aires. Então, eu fui estudar numa escola pública estadual aqui, o Cone Golbiniuca, que depois foi uma escola que eu trabalhei também. Fiz ali da 6ª série, naquela época, até o ensino médio todo. Quando eu saí em 1991, fui fazer Direito, porque eu não queria ser professor, né? Fui fazer Direito e fiquei 2 meses no Direito. 2 meses, uma porque eu não tinha dinheiro para pagar. E 2, porque eu não me achei no curso, né? Então, desisti. Fiquei, assim, acho que 1, 2 anos realmente sem saber muito, assim, por onde que eu ia continuar, né? E daí fui trabalhar, essas coisas todas. Trabalhava desde os 15 anos, na verdade. Mas aí fui realmente procurar um emprego mais formal, assim. E, enfim, quando fiz 18 anos, comecei a fazer tudo quanto era concurso possível que eu pudesse fazer, né? E aí eu até passei num concurso da Corsã, trabalhei uma época na Corsã, enfim. Mas aí quando eu fui fazer a universidade, né, eu sempre fui muito avessa às exatas, né? Sempre fui. Nunca foi muito a minha praia. Então eu fui escolher curso assim, bom, o que eu não vou ter muita matemática, o que eu não vou ter muita física, nem química, né? E também tinha muitas limitações, né? Anos 90 não é depois dos anos 2000, né? Então, a gente não tinha, assim, bolsas de estudos que tem hoje, né? Todos os financiamentos que tem hoje, a gente não tinha esses ProUni, não tinha... naquela época era o Creduc, que veio depois, que depois se transformou no FIES e tudo mais, né? Então, não tinha... Eu realmente não vi possibilidade, assim, e desisti, tive que parar um tempo. E depois, quando eu voltei, aí eu sei lá, né? Acho que a mente já tinha outra visão, assim, né? A gente já tinha parado um tempo e pensado melhor. E eu vi uma possibilidade no curso de letras, né? Primeiro pensando assim, não, se eu vou entrar, se eu achar que para licenciatura, para professora não vai dar certo, eu vou ter outras possibilidades dentro do próprio curso, né? E adorei o curso e me achei na licenciatura, me achei na educação, já comecei a dar aula antes de terminar a faculdade, né? Então, ali eu me enveredei pela educação e não saí mais. Lecionei, fiz concurso público, lecionei como professora de português, como professora de inglês, né? Aqui nas escolas de Venâncio, sempre trabalhei em Venâncio, né? Trabalhei sempre em escola pública, né? Primeiro escolas estaduais, desde 2000, e depois escolas municipais, desde 2006, eu acho, por aí, 5, 6, que eu comecei. E aí, com o passar de um tempo ali, entre 98 e 2004, eu resolvi fazer uma especialização em gestão educacional, supervisão escolar, e dali eu fui me enveredando para essa área mais da gestão, da supervisão, né? E comecei a fazer concursos também para essa área, e assim, realmente achei que daria certo. Então, depois, em 2008, eu fui convidada a trabalhar por um tempo na Secretaria Municipal de Educação aqui. Então, eu trabalhei na Secretaria Municipal de Educação aqui em Venâncio, até que, junto no setor pedagógico, né, da Secretaria, e depois, em 2010, veio o concurso do FISUL, né, que aí se começou a falar na cidade, numa escola federal que vinha para cá, né, e ninguém sabia muito bem o que era isso. Eu, na verdade, fui privilegiada, porque como eu estava na Secretaria Municipal de Educação, eu fui uma das primeiras pessoas, eu acho, que ficou sabendo disso, porque eu pude acompanhar, inclusive, através da nossa coordenadora pedagógica, naquela época, que era a professora Joyce Batiste Gassi, e secretário de Educação, que era o professor José Cassiano Braga, a gente pôde acompanhar todos aqueles trâmites, assim, né, de
de prefeito indo a Brasília para conversar sobre isso, sobre aquilo, né? E por aí vai. Eu me lembro perfeitamente do dia que essa nossa coordenadora, a professora Joyce, abriu assim no computador dela a imagem que seria do campus, depois de pronto, assim, né? O projeto. E ela chamou nós, vem ver como é que vai ser uma maravilha, E eu olhei assim, vou trabalhar aí. Eu vou trabalhar nessa escola. E todo mundo me olhou. Cara, Josi, isso é escola de curso técnico, vai fazer o quê ali? A gente tinha essa ideia, né? De que o curso técnico a gente ia só aprender, era só coisa lá de oficina, de coisa, né? E eu não sei, mas eu vou trabalhar aí, eu dizia assim, né? E aí veio o concurso, quando eu vi que nas possibilidades do concurso existia, na verdade, 2 possibilidades para eu fazer, eu podia fazer para letras ou eu podia fazer para supervisão, né? Eu achei que para letras eu estava um tanto desatualizada, porque eu estava há muito tempo já, né, fora dessa área, assim. E aí fui fazer concurso para supervisão. Fiz, passei, né? Ei, Josi, nós ainda estamos na fase da formação acadêmica, né? Tu já entrou na parte profissional então passa aí. para o Giovanni. É que eu começo a falar e não paro. Então vamos deixar o Giovanni contar um pouquinho da parte acadêmica dele aí, de formação. Depois disso, eu ainda fiz mestrado e doutorado, mas eu já estava dentro do IFSU, assim, depois eu faço essa parte. Então. Tá bom. Aí, ativei o som aqui. Deixa eu aproveitar, então, mandar um abraço. Eu estou vendo que a Mariana mandou uma boa tarde, hein? A Mariana trabalhou com a gente já lá no campus também, né? A Lu é a nossa assistente social. Abraço, Lu. A Ruth, assistente de alunos, também mandou uma boa tarde. A Sônia, a recepcionista, né? Então, nossos colegas queridos aí, né? E mais o Gilberto aí mandando boa tarde. Boa tarde aí, Gilberto. Sempre bom lembrar quem está nos prestigiando aí, né? Então, eu fiz o ensino fundamental aqui na cidade, escola pública também, né? Eu fiz lá no Monte das Tabocas. O ensino fundamental também fiz no Cônego, né? No Cônego Albino Juren, né? Que é o CAGE. Depois eu fui fazer Ciências da Computação na Unisc, que é uma universidade particular. Na verdade, a gente paga a mensalidade, mas não não é particular, ela é comunitária, né? Uma faculdade comunitária, mas a gente tem que pagar a mensalidade, né? Então, o curso tem 5 anos de duração, mas eu levei 9 anos para fazer, né? Peguei 2 trocas de currículo aí no meio, porque eu fiz conforme dava, né? Assim, tinha que pagar a mensalidade, então eu fazia duas disciplinas num semestre, fazia 3 no outro, conforme conseguia pagar, né? Então eu acabei levando 9 anos aí para conseguir concluir a graduação, né? Depois já emendei o mestrado, né? E aí vem um dos motivos de eu ser um grande defensor aí das políticas públicas, né? Porque eu também fiz o mestrado na Unisc, mas daí eu só fiz porque eu consegui bolsa, né? Porque o mestrado era ainda mais caro, né? Então eu consegui uma bolsa da CAPES e consegui, então, fazer todo o mestrado sem pagar, né, com essa bolsa. Então, felizmente, eu tenho mestrado hoje graças a uma grande política pública, né, que a gente teve, né, que foi um programa aí, uma bolsa oriunda da CAPES, né. Senão, certamente, eu não teria feito. Infelizmente, eu não teria conseguido fazer o mestrado, né. Então, acho que foi mais ou menos aí. Agora eu estou me formando também, dia 14 de abril, eu estou me formando também, eu fiz o curso EAD dentro do próprio IFSU, né, que é a licenciatura para os não graduados, né, para os não licenciados, né, eu tenho a graduação, sou bacharel, mas eu não tenho licenciatura, né, então eu fiz pelo campus mesmo, né, e agora aí no próximo mês eu já tenho a formatura, né. E ainda pretendo fazer o doutorado, tá? Não tenho ainda, mas é um sonho meu, né? Um sonho particular que eu tenho aí, que eu certamente vai dar, né? Vai demorar um pouquinho, mas eu ainda vou fazer, ainda vou realizar esse sonho aí. Eu também fiz o mestrado com bolsa, também fiz na Unisc. Aliás, tudo que eu estudei assim depois do ensino médio foi na Unisc, né? Também fiz o mestrado de 2012 até 2014 na Unisc, com bolsa CAPES, que foi bem quando eu comecei no IFSU final de 2011, e aí estava inscrita para o mestrado já e fiz. E depois o doutorado eu fiz de 2017 até 2021, também na Unisc, os dois em educação, mestrado em educação e doutorado em educação.
A minha formação, assim, em resumo, é essa. Para quem não queria ser professora, ficou bem na área da educação, né? Às vezes as coisas tomam rumos, né? No andar da carruagem, a gente vai indo para um lado e para o outro, conforme vai se apresentando as coisas na frente. Isso aí, Mas então a Josi já contou um pouquinho a parte do concurso aí, né? Do seu trabalho fora. Se tu quiser, Giovana, então, tocar um pouco nesse assunto e aí ir falando sobre essa parte profissional e tanto antes quanto durante aí a parte do IFSU. Então, você agora pode ir cada um falando um pouquinho, né? Começa pelo Giovanni, que está mais atrasado na história, e daí depois vão intercalando aí e vão contando para nós. Não, tá bem, tá bem. Assim, eu sempre trabalhei, assim como a Josi também, né? Então, meus pais têm a empresa de refrigeração até hoje, então eu sempre fui com meu pai desde novinho, 9, 10 anos, eu já ia nas casas junto, pelo menos acompanhar ele, alcançar as ferramentas para ele realizar o serviço, né? Então, eu sempre acompanhei ele. Depois, com 17 anos, eu fui trabalhar numa empresa de combustível, fazer cobrança. Então, eu sempre trabalhei. Aí, na área mesmo, na área da informática, com 20 anos, eu comecei a dar aula numa dessas escolas, assim, que a gente tem dentro da cidade, que dava aqueles cursos de Word, Excel, né? Então, comecei por ali, né? Fiquei 3 anos nessa empresa e depois eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com um programador, com o desenvolvimento de sistemas com 23 anos, que foi na Cantu Stang. Né? Então, eu fui na Cantu Stang. Na Cantu Stang, eu fiquei 10 anos como funcionário, depois eu fui convidado para ser sócio. Né? Até hoje, eu ainda tenho vínculo, eu tenho cotas da Cantu Stang. Né? Então, assim, se eu pegar desde o período que eu fiz estágio lá até agora, que eu ainda continuo com cotas, eu sou sócio cotista da empresa, né? Já se foram 19 anos. Né? Então, bastante tempo. Depois disso, logo depois do mestrado na Unisc, eu também comecei a dar aula na Unisc. Então, foram 2 anos dando aula em Santa Cruz, em Montenegro, né? E logo depois, daí eu fui chamado no IFSU, eu fiz o concurso, fiquei na 3ª colocação. Então, o primeiro colocado assumiu e eu fiquei dando aula na Unisc, né? Na Unisc e também trabalhando na empresa, trabalhando na Cantu Stang. Aí depois, quando surgiu a oportunidade, né, me chamaram, daí eu saí da Unisc, né, saí ali da empresa, continuei com as cotas, né, mas saí não mais trabalhando assim como funcionário, não trabalhando efetivamente assim dentro da empresa, né, e fiquei daí no IFSU. Né, acho que foi essa a minha trajetória aí, né, daí eu comecei, já estou 8 anos no IFSU. Então, 1 ano eu fiquei como docente, no outro ano eu já assumi a coordenação do curso de informática, e agora aí na metade de 2021, né, 2022, 2021, daí eu acabei assumindo a direção, né, a direção do campus, né, junto com a Josi e outros colegas. Então foi mais ou menos essa trajetória, né, sempre dentro da área da informática, né. Eu esqueci de comentar antes que o mestrado ele foi em sistemas e processos industriais, né? Não foi em ciência da computação, né? Eu acabei migrando um pouquinho de curso. Acho que era isso. Bom, eu estava falando ali da história de eu ver de eu acompanhar, né, o IFSU desde o início, né, ali. Eu trabalhei, então, eu trabalho desde os 15 anos, assim, né? Eu estudava de manhã no Cônego e de tarde eu já saía do Cônego. Foi quando começou o processo dos estágios no CIES, né? No CIE, não é CIES, CIES é outra coisa. No CIE, que é o Centro Integrado de Educação Escola, né? E eu tinha um estágio, então, numa creche, se dizia creche naquela época, né? Em 1989, por aí. Eu saía da escola e já ia lá, então, tinha uma turminha de estudantes, de prézinho, assim, maiorzinhos, era a minha turminha, era eu e mais uma outra colega minha, nós trabalhávamos em dupla, a gente tinha um estágio lá de 6 horas, depois, né, isso durou mais ou menos 1 ano, e eu fui fazendo outras coisas, assim, depois. Sempre gostei muito de desenhar, então eu comecei nas histórias de ajudar a parte mais de artesanato, até de fazer cartões de papel vegetal, que no momento lá era
era uma coisa que valia a pena, assim, se investia nisso e tal. E tá, depois aí eu fui realmente procurar, quando eu vi que o direito não ia funcionar, né, depois eu vi que eu precisava outra coisa. Então, comecei a fazer concursos, né, concurso para a prefeitura, né, comecei a fazer um monte de coisa. E aí foi quando eu comecei, em 98, eu fui trabalhar na Corsã, que foi onde eu fiz, 94, desculpa, não 98, eu trabalhei de 1994 até 1998 na Corsã, que foi o período, assim, que eu fiz a minha faculdade também, né, a minha faculdade de letras, né, então trabalhei ali. Depois da Corsã eu já fui para dar aula, daí já comecei com contratos assim temporários para ser professora, depois fiz concurso para o estado, depois fiz concurso para o município, né, só não trabalhei na iniciativa privada, como professora não trabalhei, né, como professora na iniciativa privada, sempre na educação pública. Daí, com isso, eu depois de passar pelas escolas, então, eu fui para a Secretaria de Educação, aqui em Venâncio, né? Trabalhei lá no setor pedagógico. E depois, então, eu vim para o IFSUL, né? Eu pude acompanhar lá na Secretaria de Educação, eu pude acompanhar até as audiências públicas que ocorreram naquela época para saber quais seriam os cursos do IFSUL, né? Que cursos teriam em primeiro lugar aqui seriam os primeiros cursos, né, que se ofereceria aqui no nosso campus, que aí ficou decidido que seria o curso de informática e o curso de refrigeração e climatização, né, para as turmas, os primeiros cursos foram para as turmas de ensino médio integrado, de dia, né, pessoal dos adolescentes, ensino médio, técnico, com participação do empresariado, né, de toda essa questão para ver possibilidades no mercado de trabalho, então foi essa parte, assim. E depois, então, a parte do concurso foi bem complicada, né? Porque concurso público nunca é fácil, né? E difícil, obviamente, né? Como eu não tinha mestrado ainda, minha classificação ficou um pouco atrás, né? Nesse sentido, mas depois, enfim, fiquei em quarto lugar, mas ainda consegui ser chamada um tempo depois, né? O IFSUL começou realmente a chamar pessoas em 2010, né? 2010 já começou a chamar pessoas no final do ano, eu acho, se não me engano. E aí, 2011 começaram as aulas ali na universidade ainda, né? Se tinha salas que eram locadas aqui na Unisc, que é o campus Venâncio Aires, é próximo aqui do campus do IFSUL. Então, quando eu assumi no IFSUL em novembro de 2011, ainda o pessoal estava encerrando um ano letivo ali, né? O pessoal estava na Unisc ainda. Então, em 2012, a gente fez a mudança para o campus Venâncio Aires, né? Eu estava junto aí em todos esses momentos. Essa é a parte, então, mais assim, né, da formação. Acho que a formação e o profissional se misturam, assim, nessa história, né? Porque aí eu fiz o mestrado trabalhando já aqui, depois do doutorado eu consegui fazer com afastamento, já me dedicar melhor ao doutorado, né? Mas é muito interessante, assim, ter acompanhado esse início, sabe, de toda a história, assim, desde essa parte de como é que se pensou os cursos, desde essa parte de ver o projeto em si ainda só, né, digital, mas sempre era uma coisa que estava no meu projeto, assim, não, acho que trabalhar como docente nesse lugar vai ser muito bacana, e realmente está sendo muito bacana, realmente é uma realização, assim, profissional e pessoal, e enfim, né? Como eu estava na supervisão pedagógica, junto com a minha colega Heloísa Vibusch, que ainda somos colegas na supervisão pedagógica, então a gente participou de toda a elaboração do anexo do campus Venâncio Aires para a organização didática, por exemplo, toda essa documentação de legislação, né? A gente participou desde o início. Então, assim, é muito interessante poder olhar para trás e ver essas memórias, assim, de tanta coisa que já aconteceu, né? Em várias gestões, assim, enfim, é bem interessante. Vou deixar o Giovanni falar, porque senão eu não paro nunca.
Não, era isso. Até agora, ouvindo a Josi falar, né? Eu até lembrei como que eu fiquei sabendo do concurso, né? O meu pai, ele fez um... Eu já conhecia o Instituto antes, né? E meu pai que se formou, né? Também como estudante, ele estudou no Instituto, né? Então ele acabou se formando, a gente foi na formatura dele, então eu já conhecia o Instituto. Só que quando ele fez o curso, ele acabou, o Marcelo Lucena, né? Ele acabou dando algumas aulas, acabou contribuindo no curso também, ele é o responsável pela manutenção do campus, né? Ele acabou indo lá na empresa do meu pai avisar, ó, vai ter concurso lá, o teu guri não quer fazer, né? E daí o meu pai que me alertou, ó. Aí eu fui atrás, não, vou pesquisar então, né? Aí eu acabei pesquisando, acabei fazendo a prova, né? Então assim que eu fiquei sabendo do curso, né? Porque meu pai estudou lá e por ele, então eu acabei, fiquei sabendo do concurso, né? Então bem bacana aí. Mas pode contar, Giovanni, um pouco mais assim do trabalho que é feito dentro do campus, né? Principalmente essa área aí da computação, da informática e o trabalho, hoje a gente não vive mais sem, né? Toda a nossa vida ela é gerenciada por não sei quem, né? Mas alguém está sempre cuidando de nós. Eu sei que a gente às vezes está conversando sobre algum assunto, quando vê dali para frente, então começam a te oferecer nas redes sociais alguma coisa relacionada àquilo. Eu não consigo entender, mas sou vigiada, né, dia e noite. Então, acho que nem desligando o telefone a gente consegue assim ser livre. Mas enfim, é uma área que também ajuda em muitas coisas, né? Ela nos conecta com pessoas, nos agiliza informações. Mas, enfim, não sei se é bem essa área, mas falar um pouco, sei lá, dos cursos. Acho interessante, assim, que o teu pai, então, a empresa do teu pai, ela é uma eminente usuário dos nossos formandos aí do campus, né? Então, e provavelmente seja uma das empresas que também definiu a área de atuação, porque o IFSU, para definir quais são os cursos, ele fez diversas audiências, pesquisou as empresas, o que era desenvolvido na região, a carência de mão de obra, conversou com empresas, com a parte do SEBRAE, enfim, quem pudesse dar informações a respeito disso em cada lugar, a fim de até chegar à definição de uma formação. E o curso de refrigeração é um dos cursos que foi assim, tipo, o início, né? Que balizou a construção até as salas, né, que exigia mais equipamentos e tudo mais. Então, provavelmente a empresa do teu pai tenha sido também uma das responsáveis, né, do campus abrir esse tipo de curso aí em Venâncio. Mas, enfim, agora vocês podem ir contando histórias do campus Venâncio aí, do tempo de vocês, ou de organização da sala, ou de eventos que vocês participaram. Vejo que agora que tu é da área, você é esportista, Giovanni, então agora na gestão, né, ajudar o pessoal a participar dos jogos. Enfim, a quadra de vocês já existe ou ainda está em projeto? Como é que está essa questão aí? Enfim, eu conheço um pouco, né, do campus Venâncio, mas conta um pouco aí de coisas que são peculiares do campus, né, do pessoal, do curso, das aulas, dos estudantes, daqueles projetos assim que foram vencedores de coisas, que a gente sabe que Venâncio tem algumas coisas bem evidentes. Então, se vocês quiserem ir contando um pouco cada um, é interessante deixar isso registrado. Pode ser? Pode começar, Giovanni. Claro. E a Josi vai contando aí. Exatamente, eu ia dizer isso. Eu vou falando aqui, José, tu vai me complementando aí, né? Vai lembrando de alguma coisa, comenta aí, né? Sim, nós temos bastante empresas assim aqui na região, né? Que é da área da refrigeração. Também nós temos assim metalúrgicas bem grandes aqui na cidade, né? Que também possivelmente deu origem aí ao nosso curso de eletromecânica, né? Então, falando um pouquinho dos cursos, né? A gente tem no integrado o curso técnico em informática, e nós também temos o de refrigeração e climatização, né? E a gente então tem esses dois cursos no integrado. No subsequente, nós também temos refrigeração e climatização e mais o eletromecânica.
Aí agora nós também estamos nós temos o PROEJA, que é o técnico em secretariado, nós temos o superior, que é a análise e desenvolvimento de sistemas, então também é na área da informática. A gente tem a pós-graduação em educação, que é a pesquisa como princípio pedagógico. Nós aí estamos com o curso FIC, também presencial, que é o curso ali para o pessoal poder fazer a instalação das placas fotovoltaicas. No IAD a gente tem o técnico em administração, né, o subsequente, que é o técnico em administração. Nós temos 2 turmas que vão se formar aí que é uma parceria que a gente tem, né, com a Universidade Aberta do Brasil, que é a UAB, que é o curso de pedagogia, e também o que eu vou me formar, né, que é o curso de licenciatura para não licenciados, né? Então essas aí são algumas das áreas, né? E a gente acaba ofertando outros cursos aí durante o andar do ano, né? Alguns cursos FIC, alguns cursos EAD, né? A gente acaba ofertando conforme eles vão aparecendo, né? A princípio aí a gente vai ter mais uma turma, não está certo ainda, né? Mas a gente está trabalhando aí para ter mais uma turma EAD, né? Em parceria com a ETEC, que é mais uma turma de técnico em administração e outra de técnico em contabilidade. Tá? Então a gente está nessa área aí, nesses cursos aí. Eu acho que eu não esqueci de nada, acho que são esses aí, né, José? Sim, são esses sim. E a gente sempre teve uma forte ligação com a extensão aqui no campus também, né? Com cursos de extensão, em outros momentos, assim, onde a gente tinha mais orçamentos, recursos para bolsas e tudo mais, a gente tinha mais curso de extensão, hoje até que a gente não tem, mas a gente tem, por exemplo, muito forte aqui no nosso campus, curso de extensão nas escolas de educação básica aqui, né, sobre robótica, né, levar a robótica para as crianças pequenas mesmo, sim, e eles adoram, né, as crianças adoram, enlouquecem quando conseguem montar um robozinho, fazer o robozinho andar, né, que tem a questão da automação, tudo junto, né, projetos com Lego, né, então nós temos vários projetos, assim, que a gente leva também fora do nosso campus, né, nós temos muito presente aqui também com a gente a questão das artes, né, sobretudo a música e o teatro, né, que são os nossos professores, professor Márcio Rodrigues, professor de teatro, professora Vanilda, professora de música. A professora Vanilda agora voltou recentemente de Portugal, ela estava fazendo um curso lá, né, trabalhando com o programa de pós-graduação de lá, se aperfeiçoando nessa área da música, né. Os nossos estudantes, eles adoram, né, as aulas de música, eles adoram as aulas de teatro, assim. Então, isso é muito presente no nosso campus, essa questão de que somos uma escola técnica, mas que a gente quer formar, né, não apenas para aprender a ser um técnico na forma de, enfim, na forma de apenas de procedimentos, né, e sim de pessoas. A gente forma pessoas e não apenas alguém que vai realizar alguma tarefa, né. Então, essa preocupação é bem grande aqui e a gente foca bastante em termos de pesquisa e de extensão também nessas questões aí. Agora, até assim, a gente tinha bem mais eventos, né? Agora, com a questão da pandemia, assim, e voltando agora, a gente focando muito em recuperação de calendário, né? Em tentar colocar os calendários dentro do ano civil, né? Para ter uma ideia, nós agora ainda estamos no calendário letivo 2022, né? Nós vamos terminar o calendário letivo 2022 em 24 de março. E 27 de março, 24 de março é uma sexta, né? 27 de março a gente já vai começar o ano letivo 2023, já para tentar, né, emparelhar as coisas, para facilitar até a nossa relação com a própria comunidade, né? Porque senão a gente fica outras escolas trabalhando num período, a gente em outro, então dificulta bastante essa questão, assim. Mas a gente tinha eventos como, por exemplo, o Culturando, que a gente a gente tem muita vontade de fazer novamente, né? Que é um evento em que, principalmente a área de linguagens atua bastante, né? E faz apresentações artísticas, apresentações culturais, apresentações musicais. Nós já tivemos a noite musical também, com todas as turmas apresentando
alguma forma, né, de relação com a música naquele momento. O IF Games, que é o famoso IF Games nosso, né, que é os jogos nossos aqui, né, que a gente procura fazer, os alunos enlouquecem, adoram, os estudantes adoram IF Games, que com a pandemia a gente obviamente não tinha, né, então agora, no final do ano passado, a gente conseguiu já fazer novamente, que são jogos, assim, não apenas como uma intersérie, né, mas são jogos que envolvem desde o xadrez, truco, badminton, enfim, né, basquete, vôlei de praia, teve uma época que tinha até competição de carrinho de rolimã, né, esse ano a gente não fez, mas ano passado a gente não fez, mas essas atividades, assim, extra classe são bastante características do campus Venâncio Aires, né? A nossa famosa festa de São João, que também agora a gente precisa retomar, são tudo coisas assim que a gente está buscando retomar, né? Agora voltando ao nosso normal, vamos dizer assim, né? Porque com a pandemia a gente acabou não fazendo mais nada dessas coisas, né? A gente, infelizmente, não podia fazer, não tinha como, né? Essas atividades presenciais, assim, que gerassem mais aglomeração, né? Então, a nossa festa de São João era muito, muito legal, muito divertida e muito cultural também, porque as famosas quadrilhas que as turmas têm que apresentar, né? Que a turma toda tem que participar e tem que se caracterizar conforme um tema, né? O Halloween também, que é o Halloween do campus, né? Isso a gente já conseguiu fazer novamente o ano passado também, que eles adoram, bem caracterizados, bem fantasiados, né? E capricham muito nas fantasias. Então, assim, claro que essas atividades mais acontecem normalmente e dão muito certo e proporcionam mais vivências para quem está no integrado, né? Para os adolescentes, o pessoal do ensino médio. Porque o pessoal da noite, obviamente, os adultos, né? A gente sabe que já é outro público, outra forma de se relacionar, mas todo mundo gosta. Assim também nós temos, por exemplo, o pessoal do curso superior aí, análise de sistemas, que tem alguns estudantes que vêm mais cedo para poder jogar ping-pong, né? Que tem a mesa de ping-pong, então eles vêm antes do horário para jogar. Então, assim, né? São coisas muito interessantes, assim, na parte a Janete estava perguntando com relação à quadra esportiva, né? Na parte dos esportes, a gente ainda continua com muitas dificuldades de infraestrutura, né? O pessoal ainda está tendo aula no estacionamento, ainda está jogando, a quadra de vôlei ainda é no estacionamento, né? Tem uma quadra de areia, mas ainda estão ali. A sala de educação física ainda é na garagem, né? Então, isso nos faz muita falta. Isso é uma coisa que nos faz muita falta no campus, porque nossos estudantes têm paixão por essas atividades, assim, né? Tanto que os nossos professores de educação física, a gente consegue outros espaços fora do campus, né? Para que hajam os treinamentos que eles adoram, né? O treino de futsal, é o treino de vôlei, né? E quando vão para as competições, tanto em nível de FISU, quanto competição em nível nacional, inclusive, né? Agora nos GIFs nacionais, lá em São Paulo, que teve no final do ano passado, nossos estudantes também ou foram vice-campeões ou foram campeões, né, no vôlei de praia, então, de areia, né? Então, assim, isso ainda é um desafio para nós, né? A questão das atividades esportivas, né? Que a gente gostaria que já estivéssemos com uma estrutura, assim, nesse sentido, né? A Josi lembrou bem, assim, a gente ainda tem muitos desafios, né? A quadra ela ainda não está pronta, assim, a gente começou a fazer a quadra, infelizmente a gente não tem um espaço assim adequado, mesmo com a quadra não vai ser o ideal ainda, né? Porque pega um calor que nem essa semana, né? Não tem como realizar uma atividade prática mesmo tendo a quadra, né? Então a gente acaba tendo essas dificuldades, né? Hoje em dia, para a gente conseguir suprir, né? A gente vai tentando amenizar, mas a gente sabe que está longe do ideal, né? E a gente está trabalhando aí para oferecer o melhor, para tentar fazer com que essas atividades pedagógicas elas ocorram da melhor maneira possível, né? Tem mais outros grandes desafios, 2 grandes desafios que a gente tem, que é o auditório, né? A gente infelizmente está com o auditório interditado,
né? Então a gente aí também está tentando buscar soluções para que a gente possa voltar a usar o auditório, e isso está dando muitos problemas. Só a próxima formatura que nós vamos ter, por exemplo, vai ser na Câmara de Vereadores, né? A gente não vai conseguir fazê-la dentro da escola, né? Então os estudantes ficam tristes, né? Poxa, passamos 4 anos estudando na escola, a nossa formatura vai ser fora, né? Mas infelizmente a gente precisa arrumar, né? Solucionar, né? E é a minha pequena. Que lindinha. Pode Eu atender, vou... não. Depois eu vou ali, porque eu acho que tem alguém tocando a campainha ali, eu tô sozinho com ela. E a gente também tem a cantina, que a gente está sem a cantina, né? Então a gente precisa solucionar. Então nós não estamos com espaço, melhor espaço, né? Não estamos com o ideal, longe do ideal para as atividades pedagógicas de educação física. E também a gente precisa, assim, solucionar o quanto antes a questão do auditório e também a questão da cantina, né? Porque isso faz muita falta para os nossos estudantes, né? A gente prestava o auditório para o município vinha fazer atividades aqui dentro do auditório, né? Então, além de nós não conseguir utilizar, a gente perde esse espaço com o município, né? Que a gente tem também, tá? Então, essas são outras coisas, assim, que eu lembrei aí que são bem importantes. Então, eu vou só 5 minutinhos, eu vou atender ali e já volto daí, tá? Uma coisa também que a gente pode destacar é a questão da nossa Mova-se, né? Que é a nossa feira aqui, que a gente ainda também, depois da pandemia, a gente ainda não conseguiu retomar, né, a nossa feira, que é a nossa Mostra Venançoarense de Cultura e Inovação, né? A nossa Mova-se, que é assim, todo esse ano, agora 2023, a gente já colocou no horizonte de fazer a Mova-se novamente, de recomeçar com ela, porque é a nossa ponte com a comunidade, a nossa ponte com as outras escolas, né? As escolas vêm visitar o campus durante essa feira, né? Tanto daqui quanto outros campos do IFSU, né? A escola aqui da região, quanto outros campos do IFSU. É uma feira que incentiva a pesquisa, que incentiva a extensão, que incentiva projetos, que incentiva a cultura, né? E que é assim, a gente vê que é onde a gente consegue colocar o movimento, a gente consegue colocar o conhecimento circulando, né? Nesses momentos, assim, muitas vezes extra classe, muitas vezes que são fora da sala de aula, mas que são os momentos em que a gente consegue trazer para o campus pessoas para nos conhecerem, né? Porque a gente ainda tem em Venâncio pessoas que não sabem o que acontece no IFSU, né? Nós ainda temos em Venâncio pessoas que ainda acham que tem que pagar para estudar aqui, né? Então, eu estava falando sobre a Mova-se, Giovanni, né? Que esse ano também que esse ano a gente quer trazê-la de novo, né? Depois da pandemia a gente ainda não conseguiu fazer, em virtude dos protocolos que a gente tinha, né? Que a gente sabia que ia ser muito complicado. Mesmo quando nós voltamos no presencial, a gente tinha uma série de protocolos que seriam um tanto assim inadequado de se fazer uma feira grande assim, mas agora a gente vai encarar esse desafio e vai trazer... Nosso desafio é justamente trazer de volta essas questões, né, que são muito a nossa cara aqui de Venâncio, né, que são muito o nosso jeito de ver a educação e de trabalhar assim também em conjunto com a comunidade também, que eu acho bem importante, né. Isso. Então, esse ano, né, Josi, nós vamos voltar com a Mova-se, né? A gente acredita muito na Mova-se, né? E tem muitos estudantes que eles acabam fazendo matrícula no nosso campus em virtude da Mova-se. Porque eles acabam vindo aqui, né? A gente tem tanto projetos para ensino médio quanto para o fundamental. Então, eles acabam se inscrevendo na Mova-se e vindo apresentar os trabalhos deles aqui. Eles acabam ficando encantados, né? E nós já definimos o coordenador da Mova-se desse ano de 2023, que vai ser o professor Christian, né, que estava aí na direção até há pouco tempo. Quando a Josi falou do nosso Hello If, né, dou uma chance para vocês adivinharem qual é o servidor que vem mais fantasiado, mais caracterizado então no campus, né? O Christian é uma figura, né? Uma figuraça. Então ele está sempre nos ajudando nesse sentido também. Então, assim como a Josi falou antes, justamente o que ela falou, o que eu tinha notado aqui de característica do nosso campus é a Mova-se, é a festa junina,
é o IF Games, né? Recentemente, então, como a Josi falou, a gente teve a dupla feminina campeã do nacional, né? Dos Jogos Nacionais, a masculina é vice-campeã, né? Então a gente acredita bastante, os estudantes gostam muito, eles gostam muito de estar no campus, né? Assim, nossos ambientes eles são bem abertos, né? A gente tem uma área verde grande aqui, né? Então eles adoram estar aqui, né? Então a gente faz de tudo, né? Para que eles se sintam bem, para que eles se sintam à vontade aqui no campus. Né? Geralmente as escolas elas vêm conhecer aqui, os alunos ficam, né, das outras escolas ficam loucos de vontade de virem cursar aqui no campus, né? E a gente fica bem satisfeito com isso, né? É bem bacana. E a gente também, como a Josi falou antes, a gente tem a extensão, tem muitos projetos de extensão, a gente trabalha bastante com a pesquisa também, né? A gente tem vários projetos, eu mesmo agora, esse ano estou envolvido com 4, né? Com 4 projetos, a gente não consegue se segurar, né? A gente gosta de participar de tudo, né? Então, também temos de ensino, né? Projetos de ensino, então a gente tenta utilizar bem esse tripé, né? Da pesquisa, ensino e extensão no campus. E acho que é isso, né? Algumas das coisas importantes, né? Diferentes que a gente tem aqui. Só para lembrar que nós temos, falar um pouquinho então mais do campus, né? Nós somos aí aproximadamente 80 servidores, né? Nós temos aí mais uns 20 técnicos administrativos, estudantes presenciais, aí a gente deve estar chegando aí nos 550 mais ou menos, né? A gente tem mais alguns aí à distância, né? Então ele está sempre muito bem movimentado aí durante o dia, manhã, noite, né? A gente está sempre aí com estudantes, com servidores, né? Então é um campus assim que eu gosto muito, tem muita vida, né? Tem muita vida aqui no campus e sempre tem algum movimento, sempre tem alguma coisa diferente acontecendo, né? Então a gente gosta bastante. Hoje a gente recebeu o pessoal de Charqueadas, fez uma visita aí, né? Então eles também ficaram bastante admirados assim, né? Com a estrutura que a gente tem aí, né? Com essa ampla área verde assim. Vocês falaram um pouco da falta de investimento que a gente teve nos últimos 6 anos, foi terrível, né? Eu já passei por um outro período, assim, lá nos anos 90, né? Que também a gente não tinha dinheiro nem para água, luz, para telefone, assim, acho que naquele período, os salários muito baixos, né? Acho que aquele período foi até mais difícil. Tem um cusquinho aqui. Mas agora a gente espera, né, que a gente tenha novos investimentos e também novos concursos, né, para docentes e técnicos, aí, que a gente consiga completar o quadro de servidores aí, né? Já se tem um comentário que até aumento a gente vai ter esse ano, né, tipo, de salário aí, estão falando, eu estava olhando hoje aí que teve uma proposta para o governo aí, em torno de 7,8%, né, já que a gente não tem aumento no salário aí desde o governo Dilma, né? Os técnicos estão há mais tempo, se não me engano, desde 2017. Então, a gente viveu um período aí muito, muito, muito terrível aí, né? Espero que logo a gente supere isso e tenha novos investimentos, tanto na área física, né, como nos recursos humanos aí. E aí, exato. Eu não sei se o campus já está com o quadro de docentes e técnicos completos, aí vocês poderiam falar um pouco para a gente, já que vocês dois são da gestão, o Giovanni hoje como diretor-geral e a Josi do ensino aí. Você tocou nos pontos bem, bem importantes aí, né? Hoje em dia, por exemplo, hoje nós precisaríamos ter mais servidores, né? Só recompor aqueles a gente não consegue, nós precisaríamos de mais códigos de vaga, né? Que infelizmente hoje a gente não tem, né? Por exemplo, assim, a gente está com a análise e desenvolvimento de sistema, que é o nosso curso superior, está entrando a 2ª turma esse ano, né? Ano que vem entra a 3ª. E se nós não conseguirmos mais um código de vaga, dificilmente nós vamos conseguir entrar com a 3ª turma, porque a gente precisa de pelo menos mais um servidor. E como não tem código de vaga, não tem o que a gente fazer, né? Então a gente tem que fazer a busca para recomposição de orçamento, para ampliação desse orçamento, né? Tem que
o salário, assim, ele está defasado, né? Ele, na verdade, não é um aumento, né? É recompor um pouquinho daquilo que ficou para trás, né? E também a gente tem que fazer a busca pelos códigos de vaga, né? Então a gente vai aí tentar batalhar, né? Para que a gente consiga aí ter o necessário, o mínimo necessário, né? Para que a gente consiga, para que a gente continue manter o que a gente tem e ampliar, né? Que é o que a gente deseja, né? A gente não está satisfeito com o que a gente tem. Nós queremos novos cursos, nós queremos mais servidores, nós queremos mais estrutura, né? A gente quer se tornar maior, a gente quer ofertar mais oportunidades para aqui, para a comunidade local, né? Tanto de Venâncio Aires e região. É isso que a gente quer, né? E para isso a gente precisa de investimento, para isso a gente precisa aí recompor algumas coisas que a gente perdeu aí nos últimos anos. Essa questão até tinha notado assim como alguns desafios, né, para a gente que a gente tem, assim, eu acho que a gente fala de memórias, mas as memórias também precisam nos fazer pensar para frente, né? Precisam nos fazer pensar em futuro. E realmente, assim, foram anos agora juntando toda a questão de orçamento e tudo, né? Se nós formos ver a parte pedagógica no pós-pandemia, é muito complicado. Está sendo muito complicado, né? Nós estamos, assim, muito preocupadas. São muitas questões de saúde mental dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, de todo mundo, né? E com isso a gente pensa que a gente é uma escola que prima pela educação inclusiva, né? Então, nós para primar pela educação inclusiva, nós precisamos de pessoas, de servidores, de pessoas que tenham, né, condições de nos assessorar nesse sentido, né? E mesmo a gente não tem número de servidores suficientes, né, nesse sentido. E a gente sempre fala, né, a gente agora tem um psicopedagoga, né, a gente tem uma monitora justamente para esses casos de estudantes com necessidades específicas, principalmente, né, assessoria ao NAPNE, que é o núcleo né, de atendimento às pessoas com necessidades específicas. E só que são pessoas terceirizadas, né? São pessoas que têm um contrato limitado de um certo tempo, então nos ajuda, claro que nos ajuda, são importantes, importantíssimas, né? Mas a gente vê ao mesmo tempo que são pessoas que não conseguem assim estruturar um trabalho a longo prazo, né? Até porque as incertezas com relação ao orçamento, e a gente volta de novo nessa tecla de orçamento, nessa tecla de recurso, né? Mas essas incertezas nos deixam, assim, inseguros, né? Nesse sentido. Que vai continuar? Ano que vem vamos ter psicopedagoga? Não vamos ter? Como é que vai ser, né? Então, se a gente tivesse o código de vaga, esse que o Giovanni está falando, né? Que nós precisamos, é uma coisa que nós precisamos, né? A gente... Cada vez mais a gente vai receber pessoas diferentes, né? A diferença, ela veio para ficar, ainda bem, né? Somos uma escola pública, primamos por uma educação pública de qualidade, então nós precisamos, né? Olhar para esses desafios também do futuro, assim, né? Porque a nossa instituição, ela é, eu acho que, referência, né? Ela precisa ser referência e ela é referência em educação pública, né? Então, acho que essas questões todas são muito importantes que a gente está trazendo e a gente precisa pensar nisso, assim, né? Usar nossas memórias aí de tudo que a gente, por exemplo, aqui no campus, como eu estava falando, né? Toda a vida, todo o movimento, tudo aquilo de bom, de conhecimento, né? Que a gente consegue trazer, que é diferente de outras escolas, que outras escolas não conseguem trazer para os seus estudantes, né? E lutar em busca dessas questões mais, assim, né, de ordem prática, né? Para a gente conseguir vencer esses nossos propósitos também, essas nossas demandas também, né? Quanta coisa, né, que tem que dar conta, mas o bom é que as pessoas aí são comprometidas com
com a educação, com se Claro. ajudar, com a inclusão, né, com pegar junto, né? A gente eu vejo que sempre vi Venâncio Aires, os servidores de Venâncio, assim, com essa característica de, assim, quando é para fazer uma coisa, todo mundo está ali pegando junto e, assim, fazendo acontecer. Uhum. Isso é uma qualidade interessante e boa, né? Eu lembro uma vez que eu tive aí, acho que até num sábado, estavam preparando coisa. O pessoal estava tudo trabalhando lá, pensando, fazendo alguma coisa manual lá, alguma coisa de arte para algum evento que ia acontecer. Então, assim, não é muito fácil as pessoas. Nós, até eu e o Chico, somos do tempo que a gente estudava no sábado, então tinha professor que dava aula no sábado, né? No tempo que o técnico era de manhã e de tarde, ou de dia, tinha aula sábado de manhã, e o pessoal da noite tinha aula sábado toda a tarde, imagina, para completar o horário. Mas hoje, quando a gente fala em trabalhar no sábado, parece uma coisa assim que é fora da realidade, porque se perdeu o costume, tudo aquilo que é, digamos que, se fosse o contrário, né? Quer dizer, hoje perdeu de trabalhar o sábado, o pessoal ia ser mais fácil do que resgatar de novo essa característica. Então, quando eu vejo alguém assim, eu vejo que muitas pessoas, né, organizam eventos no sábado, até para puxar calendário, fazer alguma visita técnica, né, organizam alguma coisa, isso é muito interessante. Mas, assim, ó, eu sei que vocês têm também vários projetos de extensão, eu não sei se tem alguma confidencialidade, ou, enfim, se tem algum projeto aí que mereça, assim, ser socializado, não sei, né? Estou só sugerindo, de repente, vocês têm algum, porque sempre o projeto de extensão é aquele que ele vai melhorar, né, alguma parte da cidade, vai trabalhar com a sociedade, alguma que se identifica, né, na região, alguma coisa que se pode fazer, juntando, né, a oportunidade com os professores e os estudantes para ajudarem a fazer alguma coisa ali. Eu não sei se tem alguma coisa aí que vocês possam nos contar em torno de Venâncio. Claro, é interessante, assim, até levantar duas questões do que tu menciona, assim, né? A gente pegou agora o sábado letivo, né? A gente fez sábados letivos presenciais, onde a gente conseguiu fazer uma gincana com os estudantes. Então foi bem bacana, porque os estudantes vieram para o campus aí e trabalharam todos em conjunto, né? A gente fez tipo uma disputa, assim, né? Entre 3 sábados, assim, ficou bem legal, assim. A gente não saiu, não calculou o resultado ainda, mas o vencedor, a turma vencedora vai para o PUC, né? Para o Museu da PUC. Essa foi a premiação para eles, então. Né? Então a gente conseguiu, sim, fazer eles virem ao campus, né? Para realizar essas atividades aí. Outra coisa, a gente também está trabalhando, assim, nós somos felizardos, né, José? Porque a gente tem uma equipe, assim, multidisciplinar, a gente tem uma equipe de servidores muito boa, né? O pessoal que está acompanhando aqui, né, a Lu, a Ruth, outros colegas, né, que nos ajudam muito. A gente está trabalhando, por exemplo, agora para fazer criação de mais um curso superior, né? Estamos trabalhando arduamente, né, para conseguir criar um curso de engenharia aqui no campus, né, assim, na área da refri, na área da eletromecânica. Nós estamos fazendo a reformulação do curso do Proeja, porque a gente identificou que é necessário, né, para a gente conseguir assim melhorar a quantidade de estudantes no curso. A gente está fazendo a reestruturação do curso de pós-graduação também, né? Então, os coordenadores e os servidores, as equipes estão trabalhando muito nesses últimos meses em cima dessas propostas aí. Pode falar, José. Não, até ia lembrar sobre o projeto integrador, né, do subsequente, que eu acho que é bem interessante, se tu quiser falar um pouquinho. Vou falar sim, a gente tem o projeto integrador do subsequente, que ele é muito bacana, assim, no 4º semestre, que é o último semestre, né, eles fazem um trabalho em conjunto, várias disciplinas, onde eles precisam montar um trabalho, eles precisam fazer um trabalho. Um dos trabalhos que eles realizaram nos últimos anos, né, foram scooters, né, para pessoas que têm dificuldade de locomoção. Eu lembro que a primeira entrega, uma das primeiras scooters, um dos primeiros trabalhos que a gente realizou, foi um desses grupos que montou a scooter, acabou fazendo a entrega daquela scooter no dia da formatura
para o pai dele, para o pai de um dos estudantes. Então foi um momento bem emocionante, assim, bem emocionante mesmo, assim, né? O pessoal se emocionou, né? Foi assim, só quem presenciou aquele momento para acompanhar, né? E a gente faz durante muito tempo já esse projeto. E assim, a gente já conseguiu doar para a comunidade, foram 3 ou 4 scooters, né? Então foram projetos que a gente desenvolveu dentro do campus que acabou servindo para a comunidade, né? Pessoas acabaram se beneficiando com esses projetos, que foram trabalhos realizados pelos nossos estudantes, né? Então esse projeto é bem bacana. Eles fazem uma noite especial para apresentação desses projetos, né? Onde os familiares dos estudantes podem vir assistir, né? Eles ficam todos orgulhosos de apresentar seu projeto. E aí cada grupo, né? São divididos em grupos, assim, né? Cada grupo precisa cada um se apresentar, e aí eles já têm eles têm junto, né, no curso, eles têm uma disciplina de inglês instrumental, então naquele momento eles têm também que se apresentar em inglês para as pessoas, então já é um exercício, assim, eles explicam com detalhes como que eles pensaram aquele projeto, elaboraram tudo. Então é sempre uma coisa aliada à outra, né? É o conhecimento, é o conteúdo, com a prática, e a prática para ajudar outras pessoas, a prática para ajudar a comunidade, a prática em prol ou da inclusão, ou do meio ambiente, de resolver algum problema ambiental, né? Sempre uma preocupação assim também. Então, isso a gente consegue bastante nos cursos subsequentes, e nesses cursos novos que a gente está pensando agora, a gente também está pensando muito nessa questão de sempre ter alguma disciplina em que a gente vá conseguir, alguma disciplina que junte conhecimentos, né? Que junte habilidades, e que a gente consiga reverter isso em benefício, né, da nossa comunidade aqui, né? Isso. Essa questão... Pode falar, Giovanni. Eu ia comentar também que a gente tem um trabalho que ele é executado há muito tempo de extensão, que é do professor Fábio, né? Que é o projeto da informática na melhor idade. Então são os nossos estudantes que acabam dando aula para o pessoal da terceira idade que vai até o campus, né? Então esse projeto ele tem já há anos, assim, desde o início, né, que a gente começou lá no campus, ele acabou sendo ofertado, né? E até hoje ele todo ano, né, ele aconteceu. Durante a pandemia ele aconteceu também de forma online, mas aconteceu, né? E é um projeto aí que ele é coordenado pelo professor Fábio, né? Professor Fábio Lorenzi, que na gestão ali do Christian era o chefe de ensino, né, do Christian. Então, esse é um outro projeto aí que ele acontece há bastante tempo. E antes a Josi comentou da robótica, né, que a gente leva para as escolas. A gente conseguiu auxiliar também o município a realizar a primeira Olimpíada Municipal de Robótica aqui na cidade, né? Então, foi bem bacana, assim, nesse sentido também, né? Acabou surgindo a Olimpíada de Robótica aqui na cidade, a primeira, muito em caso desse projeto que aconteceu nas escolas, né? Então, foi outro benefício aí para a comunidade, né? E nós temos alguns projetos de pesquisa também, né? Por exemplo, eu coordeno um, que é o Plamona, que é um projeto onde a gente pretende fazer a medição do arroio Castelhano e conseguir avisar os moradores que moram nas redondezas do arroio da probabilidade de enchente, né? Então, a gente está desenvolvendo esse projeto que vai beneficiar diretamente uma população que hoje em dia acaba sofrendo muito, né? Eu lembro que uma vez, a última enchente que aconteceu, o pessoal foi pego de surpresa, né? Eles estavam dormindo e quando vê a água já estava beirando a cama deles, né? E por que eles foram pegos de surpresa, né? Na verdade, não choveu tanto na cidade, mas na cidade vizinha que a gente tem aqui, que é lá em Monte Alverne, choveu bastante, aquela água desceu, né? E acabou transbordando aqui, acabou fazendo com que desse enchente, né? Então essa é a ideia, que esse projeto consiga avisar os moradores, fazer a medição do arroio, então para avisar esses moradores que pode acontecer enchente, né? Para eles conseguirem ali se precaver, né? A gente tem, inclusive, para a Mova-se, quando a gente falou antes, né? O site que a gente usa para fazer a inscrição de projetos na Mova-se, eu também coordeno esse projeto, foi desenvolvido pelos estudantes, né? Então, hoje a gente faz as inscrições num site e esse site foi desenvolvido por eles, né? Então, olha só que bacana, né? A gente está utilizando ele, um resultado oriundo de um projeto, né, realizado por eles. A gente tem também
um outro projeto que eu estou participando também, que é voltado para a área da refrigeração, onde a gente pretende utilizar um aplicativo dentro da sala de aula para auxiliar os professores, né, que é para os estudantes poderem fazer consultas de tabelas termodinâmicas, né? Então, esse projeto aí, ele já está na Play Store, né? O pessoal já pode baixar ele para Android. Então, outro projeto aí que está beneficiando, né? Aqui ele é livre, né? Qualquer pessoa pode baixar, pode utilizar em qualquer outro curso também, né? O pessoal pode utilizar na sua prática profissional também. E hoje a gente conseguiu o registro de um software, né? Que é um software que a gente desenvolveu, que é o SIGAF, junto com a Adelaide, que é uma servidora do Adelaide, né? Do campus, que vocês conhecem ela. E o professor Jean, que é o nosso professor de administração, e eu, e mais os estudantes, a gente conseguiu registrar um software ali que é para ajudar a gerenciar custos de empresas familiares, mais propriamente da agroindústria, né? Então, alguns dos projetos aí que vão beneficiar diretamente as pessoas da comunidade, né? Sendo projeto de pesquisa, sendo projeto de extensão, e agora está saindo do forno aí de novo, acho que é a segunda ou a terceira edição já do projeto de ensino, que é Libras, né, José? Também já está saindo aí, a gente vai ofertar de novo aí a professora Janete, né, que acaba dando esse curso aí. Nós né? temos Entre espanhol outros vários, também, né? Oi? Espanhol, alemão, né? Que são as nossas... além do inglês, a gente tem também, né? A oferta da língua alemã, da língua espanhola. A língua espanhola como uma disciplina optativa, né? Então, a gente busca, assim, abranger realmente, né? Que o ensino integrado, que ele seja integrado, né? Sobretudo para os nossos adolescentes, né? Mas é como a gente estava falando antes, né? A gente vive outros tempos, né? A gente vive tempos não tão fáceis. A gente vive tempos, sobretudo depois da pandemia, em que a gente viu uma mudança muito drástica digamos assim, na vida familiar dos nossos estudantes, na estrutura familiar, na estrutura financeira das famílias, né? E com isso, a gente vê nossos estudantes não podendo mais, por exemplo, ficar o dia inteiro aqui conosco, como ficavam, né? Eles estão precisando trabalhar muito cedo, muito cedo. Nós temos estudantes de primeiro ano que estão precisando trabalhar. A nossa média era estudante de terceiro, quarto ano trabalhando, né, Giovanni? E agora nós temos estudantes que já entram aqui no primeiro ano e já estão trabalhando. Então, isso tudo dificulta essa estrutura social, né, que a gente vive, assim, econômica, de crise, vamos dizer assim, né? Ela dificulta também dos nossos estudantes poderem acessar algumas questões que a gente tem, né? A gente sabe... Os nossos cursos, né, José, eles têm acho que pode explicar, os nossos cursos do integrado, eles têm o contraturno, né? Isso, eles têm contraturno. Os nossos cursos do ensino médio, eles têm, pela carga horária, né, que é uma carga horária grande, maior do que a carga horária normal, que tem as escolas e tudo, se bem que agora com o novo ensino médio as escolas aumentaram a carga horária, só que essa dificuldade a gente não via, né? A gente não via dos estudantes ficarem conosco aqui, porque eles têm cada ano, né? Do primeiro até o quarto vai ter, do primeiro até o terceiro, porque o quarto ano não tem contraturno, vai ter um dia para ficar na escola, né? O dia inteiro. E também até para participar de projetos, né? Era uma coisa muito mais tranquila, muito mais fácil, até para vir no reforço fora de hora, né? Então, assim, essas questões estão, principalmente do pós-pandemia, assim, essas dificuldades que a pandemia trouxe, que a pandemia agravou, né? Estamos atravessando bastante nesse momento, assim, para a gente conseguir colocar em prática o que a gente tinha antes, né? Antes da pandemia e tudo mais. Mas a gente não podemos desistir, a gente vai continuar, né, acreditando nessas possibilidades aí de educação. Até uma questão também, assim, falando nessa questão do pós-pandemia, né? O que mudou, né? O que é ser escola antes da pandemia, o que é ser escola depois da pandemia, né? Eu acho que uma coisa que também está afetando, eu acho que não só o campus Venâncio Soares, mas o IFSU como um todo, né? É a questão dos cursos EAD, ou das aulas EAD,
ou da aula remota, ou enfim, né, como a gente queira chamar, das aulas à distância, né? Porque, querendo ou não, antes da pandemia, a gente nem pensava de como é que seria dar uma aula pelo Meet, como é que seria, né, utilizar o AVA, um ambiente virtual de aprendizagem para dar aula. A gente teve que fazer isso, né? Meio que na marra até, mas a gente teve que fazer, não teve jeito, era o jeito que a gente tinha para conseguir levar adiante as aprendizagens dos estudantes, né? E com isso a gente tem notado que é cada vez mais e mais e mais cursos EAD, a oferta de cursos EAD está muito grande, assim, né? E se transformou numa certa concorrência com a gente, né? Em termos dos nossos cursos presenciais, sobretudo no ProEja, por exemplo, nosso curso de EJA, né? A gente vê vários cursos de EJA, assim, sendo abertos, muitos pagos, inclusive, né? A maioria, inclusive, pagos, mas que são abertos com essa, entre aspas, facilidade, assim, né? De que você pode estudar onde você quiser e tudo mais, à distância, né? E então isso tudo a gente não tinha antes da pandemia, né? Agora é um desafio muito grande, por isso que a gente está investindo, como o Giovanni falou antes, na questão de reformular cursos, de reformular PPCs de cursos, né? Projeto pedagógico de curso, repensar cargas horárias, né? Porque são esses tempos que a gente está vivendo agora, né? Que a gente não tinha preocupações com isso, né? A gente nem pensava num curso integrado de colocar alguma carga horária EAD, né? Hoje a gente já pensa que de repente vai ser necessário, né? Nos cursos de EJA também, no curso superior também, né? Porque quando a gente vai fazer uma divulgação de processo seletivo, ou vai falar sobre algum curso, divulgar algum curso, as pessoas perguntam para a gente quantos dias por semana tem que ir, né? Então, é uma nova realidade. Isso também é um desafio. Acho que é um desafio para toda a instituição, não só para o campus Venâncio Aires, né? A gente vive uma nova realidade, a gente vive uma realidade de uma profunda precarização do trabalho das pessoas, de uma profunda... acho que uma queda, né? Uma queda de renda, enfim, diminuição de renda das famílias, né? Precarização de trabalho, tudo. Tudo ficou muito vulnerável com a pandemia, essa situação toda, né? O social e o econômico, e isso está nos atravessando bastante, assim. E aliado a isso, a nossa falta de recursos, como a gente já estava falando antes, a nossa falta de orçamento, né? A nossa assistência estudantil, que não tem mais a mesma força que tinha antes, né? A gente conseguia atender muito mais estudantes com a nossa assistência estudantil. Isso já estava diminuindo antes da pandemia, né? E depois só continuou, assim. Então, acho que são desafios da nossa instituição, né? Que tem essa memória tão forte, que tem essa memória tão bonita, que tem essa memória de uma construção coletiva, de um trabalho educacional muito consistente, muito significativo, né? Muito próximo dos estudantes, das famílias, da comunidade, e que agora, por questões, acho que externas até a gente, né? A gente está precisando, assim, se reinventar realmente, né? O que a gente mais ouviu na pandemia é que a gente precisava se reinventar, né? E eu acho que agora é que a gente está precisando se reinventar. Depois da pandemia, nós continuamos nos reinventando, né? Para a gente poder acompanhar, de certa forma, toda essa realidade aí um tanto complexa, né? Que nos atravessa de muitas formas, assim, né? Mas eu acho que é um desafio que a gente tem, mas que a gente precisa analisar com calma e seguir em frente. A gente sempre tem desafios novos aí, né? Vocês estão falando e eu estava lembrando, assim, para o passado, antes da reforma da educação profissional pelo decreto 2208, né? No campus Pelotas, a gente não existia o instituto ainda, né? No campus Pelotas nós tínhamos muitos alunos trabalhadores, assim, 70% dos alunos do campus Pelotas, e na época o campus Pelotas já tinha em torno de 5 mil alunos, 70% eram alunos do noturno. 30% era manhã e tarde, né? Os cursos eram integrados para 4 anos, né? E por turno, manhã, tarde e noite, assim. Então, né, nós tínhamos
Infelizmente, quando a gente voltou, que se revogou o decreto para 2208, teve um novo decreto, né? Poucos cursos voltaram com integrado para outubro. Agora, acho que não tem nenhum. Tem alguns cursos ProEja para outubro, infelizmente, assim, que eu, enquanto trabalhei, né, nos 36 anos que eu trabalhei na instituição, eu sempre defendi os cursos integrados que fossem nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, até por conta disso, né, para os alunos trabalhadores e os alunos de outras localidades aqui no entorno de Pelotas. Aí. Hoje a gente tem campus em Jaguarão. Na época nós tínhamos ônibus vindo de Jaguarão para Pelotas para os alunos fazerem curso técnico. Então, e uma outra coisa que vocês falaram também, que eu fiquei lembrando assim, né, é que o pessoal de Venâncio não conhece o Instituto. Mas a gente não conhece assim, né, a instituição como um todo. Eu trabalhei 36 anos, né? Me aposentei em 2015, né? E estou conhecendo agora com esse projeto aqui um pouco mais de cada campus aí. E é uma alegria imensa assim, né? De ver o comprometimento que a gente tem em toda a instituição, em todos os campos aí, o ensino público gratuito, de qualidade, né? A gente já teve pessoas de Venâncio que passaram por aqui, né? Mas vocês estão aqui, estou sabendo de mais coisas assim. A gente é meio ruim de propaganda, assim, né? Mesmo dentro da instituição. Mas assim, a gente já está se aproximando aí do finalzinho aí, né? Ainda temos 9 minutos, né? Mas eu já vou para me despedindo e agradecendo mais uma vez por vocês dois terem aceito o nosso convite aí. Foi uma grata satisfação ouvi-los aí, as suas trajetórias. Né? Eu vou fazer a última pergunta, mas como a gente ainda tem um tempinho, se vocês quiserem nos contar mais alguma coisa aí. E a última pergunta é: o que a instituição representa na vida de vocês? O que o IFSU representa na vida de vocês? Se vocês tiverem mais alguma coisa, nos contem aí nesse tempo que nos resta. Deixar a Josi primeiro, né? Josi, por favor. Bom, o que a instituição representa para mim, né? O IFSU, assim, para mim, foi a minha oportunidade de ter um emprego muito digno, muito, na minha profissão, dos mais bem remunerados, sem dúvida nenhuma, né? Eu desconheço outra rede que tenha ainda que nós estejamos com defasagem, né, com tudo isso, né, eu ainda desconheço outra rede que tenha, principalmente condições de trabalho, sabe? Condições de trabalho, assim, dignas para o professor, para a professora, no sentido de carga horária, principalmente, no sentido de possibilidade de planejamento. Então, o IFSU, para mim, me proporcionou tudo isso profissionalmente, né? Eu trabalhava sempre, no mínimo, em 2 escolas, no mínimo, em 2 escolas, né? Quem conhece Venâncio Aires sabe onde é que é o Mariante, que é, né, uns 30 quilômetros, 20 e poucos quilômetros daqui, né? A Vila Mariante, que era onde eu lecionava de manhã. De tarde, por um período, eu ia lecionar no CAGE, que é no centro da cidade. Em um outro período, eu ia para a linha 17 de junho, que é interior de Venâncio. Né? Então, eu nunca tinha, assim, o privilégio de trabalhar em um lugar só, né? Então, a instituição, para mim, profissionalmente, me proporcionou este crescimento, né? Em sentido de conhecimento, em sentido de valorização da profissão, da docência, de oportunidade de formação, né? Em que outra instituição eu conseguiria me afastar 4 anos para fazer um doutorado, sem que cortassem o meu salário, né? Ou sem uma redução de salário. Então, é por isso que eu acho assim, que a instituição me proporcionou na minha vida a conseguir ter dentro da educação, assim, uma das melhores condições de trabalho perante as que eu tinha tido até o momento, né? E
representa uma realização, na verdade, né? Representa um grande orgulho. Tenho muito orgulho de trabalhar no IFSU, tenho muito orgulho de trabalhar no campus Venâncio Aires. Como eu disse, né? Eu olhei lá para a fotinha, olhei lá para o projeto e disse, eu vou trabalhar ali, né? Então, para mim, foi uma conquista muito grande. Foi uma conquista muito grande. Eu acho que foi o dia que eu mais chorei na minha vida, foi o dia que eu recebi a ligação que eu quer vir trabalhar no campus, né? Eu me lembro que foi o professor Christian que me ligou, assim. Então, é isso, né? Para mim é um grande orgulho e é um motivo por eu estar, por exemplo, agora na gestão da instituição junto com o Giovanni, né? Fazendo esse trabalho, porque de certa forma eu penso que eu também preciso retribuir a instituição que me deu todas essas condições de trabalho que eu considero muito, muito dignas, muito valorizáveis, de eu agora retribuir também por algum tempo com essa dedicação à instituição. Vou deixar para o Giovanni, senão eu falo tudo e ele não vai nem ter tempo de falar. Não, mas é isso aí, eu acho que a fala final da Josi foi perfeita, né? É uma forma, assim, a gente estar na gestão é uma forma de retribuir tudo aquilo que o Instituto, né, fez para nós. Né? Eu sou muito feliz, né, em estar trabalhando no Instituto, né? Eu sinto realizado completamente, né? Não me vejo fora da instituição, né? Me vejo me aposentando aqui. Eu gosto muito, sou muito feliz, eu adoro o que eu faço, né? Eu adoro o Instituto, eu adoro o campus, sou apaixonado pelos meus colegas, pelos estudantes, né? Me sinto muito bem. E o melhor de tudo, né? Eu sou um felizardo, porque eu posso contribuir com a vida das pessoas no meu local de trabalho. Né? Onde mais que a gente pode fazer isso, né? Eu estou conseguindo mudar a realidade de muitas pessoas trabalhando no meu local de trabalho. Né? Então isso é fantástico, assim, eu acho fenomenal, né? Por exemplo, assim, eu vejo às vezes a gente acompanha assim algumas postagens, algumas coisas, né? O pessoal botando sextou, o pessoal achando um fardo chegar segunda-feira e amanhã é segunda-feira, que coisa, e reclamando, né? E eu olho assim, não sou assim, é segunda-feira, que legal, é mais um dia de trabalho que a gente tem. Eu não gosto de final de semana? Claro que eu gosto, né? Quem não gosta, né, de descansar, de conseguir ficar junto com a família, né, de fazer o que gosta, de correr um pouquinho, treinar um pouquinho, né? Mas assim, que coisa boa. Eu sempre digo assim, não, eu não gosto do sextou. Né? Por quê? Porque para mim é segundou, para mim é terçou, é quarta, é quinta, é sexta. Eu quero viver todos os dias. Para mim não basta viver sexta, sábado, domingo. Eu quero viver a segunda, eu quero viver a terça, eu quero viver a quarta. E dentro do instituto isso acontece. Né? Eu tenho a oportunidade de viver todos os dias, porque eu sou muito feliz trabalhando onde eu trabalho, convivendo com os colegas que eu convivo, né? E tendo os estudantes que nós temos. Então, é tudo, né? O que é o IFSU para mim é tudo, né? E estar na gestão é uma forma, como a Josi perfeitamente falou, de retribuir tudo aquilo que o Instituto faz por mim. Acho que é isso. Tá bom, então, gente. Que bom, né? Foi muito bom conversar com vocês, saber um pouquinho mais da vida de vocês, né? Saber do que está acontecendo aí em Venâncio, dos trabalhos, dos projetos, da realização dos alunos, né? Dos projetos de extensão, da pesquisa, ensino, enfim, as batalhas, as lutas que tem pela frente, também os cursos que estão sendo oferecidos. Acho muito legal, Giovanni, que tu tenhas feito o curso de formação pedagógica para graduados não licenciados, que eu acho que toda pessoa que é da área técnica, tecnológica, deveria fazer esse curso para pensar um pouco a educação como um educador que se sensibiliza, acho que mais com o aluno, entendeu? Eu vejo assim que às vezes quando a pessoa não passa por essa parte assim mais de tu analisar o que tu faz como professor, a tua didática, a tua formação, a tua exigência com relação ao que tu está sendo, o que tu está dando, a avaliação, enfim, eu acho que é um momento bom esse de aprendizado, junto com outros colegas, às vezes, de outras pessoas, tu está debatendo um pouco mais o que é educação, o que é a forma de ensino, planejar um pouco isso, eu acho bem bacana, né? Parabenizo aí
a todos aqueles que já estão como professores e se dão esse tempo aí, essa dedicação para fazer essa formação. Eu e o Chico somos oriundos de um curso lá na década de 80, que era o antigo Esquema 2, que era uma formação pedagógica, né, não era para graduados, era para técnicos sem graduação e sem licenciatura. Nós fizemos esse curso, que é o nosso curso de graduação, mas ele tem uma lógica, numa parte dele, né, lógico, teve também a parte técnica, que é essa parte da didática, que é onde a gente debateu, conheceu, analisou e foi adiante como professor. Mas agradeço também, né, a Josi também está na sua contribuição aí que está dando ao campus, acho ótimo isso. E agradeço, né, o tempo, a entrevista de vocês, a fala, que vai ficar aqui registrada, né, para quem quiser ainda ver no futuro, isso aí. Até algumas pessoas quiserem usar até como elemento de pesquisa esse nosso projeto, ele é bem assim, minucioso, né? Exatamente. Se alguém quiser se dedicar. E agradecendo vocês, né, e a todos que estiveram conosco aqui nesse final de tarde, no dia de hoje, ou quem vier assistir essa live, nós vamos anunciar, então, quem é que vai estar conosco na semana que vem. Semana que vem, temos 2 grandes defensores do PROEJA, que é a Janaína Marques e o Guilherme Reich, ali do campus Sapucaia do Sul. Então, semana que vem... A Janaína vai palestrar para a gente na quarta-feira. Então, vai ser Janaína na semana. Ela é maravilhosa, tá bom? Janaína. Obrigado para vocês, uma boa noite a todos. Eu que agradeço aí, parabéns pelo projeto, né? Incrível. Valeu. Boa noite, um abração para quem está nos assistindo também, um abraço para as gurias ali, nossos colegas que estão escrevendo ali. A Lu botou muito orgulho de estar aqui com essa dupla, o nosso orgulho é todo nosso. Exatamente. De trabalhar com vocês. Muito obrigada por tudo e até a próxima. Boa noite. Boa noite.